Vivemos em uma geração em que todos falam sobre mudança. Mudança de hábitos, mudança de rotina, mudança de mentalidade. As pessoas buscam cursos, métodos, terapias, técnicas, mas poucas entendem que a verdadeira transformação não começa dentro. O problema é que muitos querem uma vida nova, sem uma mente nova. Querem resultados diferentes com pensamentos antigos. É por isso que, mesmo depois de tantas tentativas, continuam presos aos mesmos padrões, mesmas reações, as mesmas dores. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Ele sabia que nenhuma mudança é duradoura se a mente continuar sendo guiada pelos mesmos pensamentos de sempre. Foi por isso que, escrevendo aos cristãos de Roma, ele deixou um dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Esse versículo não é apenas um conselho espiritual, é uma chave de libertação. Paulo está dizendo: o mundo vai tentar te moldar, vai tentar te encaixar nos seus padrões, nas suas ideias, nos seus valores. E se você quer viver o que Deus realmente tem, precisa mudar a forma de pensar. O apóstolo descobriu que a mente é o campo onde as batalhas da vida são vencidas ou perdidas. Se o inimigo dominar seus pensamentos, ele dominará suas escolhas. Mas se a palavra de Deus dominar seus pensamentos, você viverá livre. Paulo não fala de uma mudança superficial, mas de uma transformação radical. Aquela que acontece quando o Espírito Santo renova a maneira como você enxerga o mundo, as pessoas e a si mesmo. Hoje, muitos estão tentando transformar a vida por meio de esforço humano, mas continuam esgotados. Paulo nos mostra um caminho diferente. Não é sobre tentar mais, é sobre pensar diferente. Muda, e quando o coração muda, a vida inteira se alinha ao propósito de Deus. Neste vídeo, vamos aprender juntos os 7 passos que Paulo nos ensina para transformar a mente de vez. Não de forma teórica, mas prática. Você vai entender o que significa não se conformar com este mundo, o que é viver como sacrifício vivo e como experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mas antes de irmos para os ensinamentos, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você receber os vídeos que postamos e também deixa o seu like no vídeo, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer. Conto com a sua ajuda para bater 1000 inscritos. Então, se inscreve mesmo e vamos para o que interessa. Talvez você tenha tentado mudar de vida várias vezes e acabou voltando aos mesmos padrões. Talvez carregue pensamentos que te aprisionam, culpas que te paralisam ou medos que te impedem de avançar. Mas Paulo te mostra um caminho seguro. A transformação começa dentro da sua mente. Paulo inicia Romanos 12 de uma forma que poucos esperam. Antes de falar sobre renovar a mente, ele fala sobre entregar o corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que ele começa assim? Porque ninguém pode experimentar uma verdadeira mudança interior se ainda não se rendeu completamente a Deus. A transformação que o apóstolo descreve não é apenas intelectual, é espiritual. E o primeiro passo é a rendição. Paulo não está pedindo algo simbólico, ele está dizendo: entregue sua vida inteira. O corpo, aqui, representa tudo o que somos. Nossas ações, decisões, vontades, hábitos, tempo, energia. Como se Paulo dissesse: antes que Deus transforme sua mente, ele quer o direito de conduzir sua vida. A transformação, portanto, começa no altar. É ali que o velho eu morre para que o novo possa nascer. É interessante que Paulo usa a expressão sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era algo morto, mas agora ele diz: ofereça-se vivo. Isso significa viver todos os dias Significa acordar pela manhã e dizer: Senhor,
Minha vida é tua, meus pensamentos são teus, meu dia é teu. O apóstolo fala em culto racional. Essa expressão é poderosa. Ele está mostrando que servir a Deus não é algo mecânico ou emocional apenas. É uma decisão consciente. Não é um sentimento passageiro. É um estilo de vida. Adorar a Deus com o corpo é viver de maneira que cada atitude se torne uma expressão de fé. Paulo sabia disso por experiência. Antes de conhecer Cristo, ele vivia para si mesmo, fazia planos, perseguia objetivos, acreditava que estava certo. Mas no caminho de Damasco, tudo mudou. Quando Jesus o encontrou, Paulo caiu no chão e fez a pergunta que define toda a vida transformada. Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Aquela pergunta marcou o início de uma nova história. Paulo entendeu que não podia continuar ser dono da própria vida. E é aí que muitos tropeçam. Querem mudar, mas ainda querem manter o controle. Querem que Deus renove a mente, mas não querem entregar o coração. Querem transformação, mas continuam segurando as rédeas. Paulo mostra que o primeiro passo é o mais difícil: abrir mão do próprio controle. A transformação espiritual não é Deus reformando o velho homem. É Deus fazendo tudo novo. Mas para isso, o velho precisa sair do trono. A entrega total é a chave que abre a porta da renovação. Muitos dizem: quero que Deus mude minha vida, mas ainda guardam áreas que Ele não pode tocar. Guardam rancores, hábitos, relacionamentos, pensamentos, atitudes, e enquanto houver reservas, não há transformação completa. Paulo está nos chamando a colocar tudo sobre o altar, não parte, mas o todo. Sacrifício vivo também significa constância. Não é algo que se faz uma vez, é um processo diário. A cada dia, o cristão escolhe permanecer entregue. Todos os dias, a carne tenta sair do altar, mas a fé a mantém ali. Paulo compreendeu que o verdadeiro culto não é apenas um templo, mas o que acontece dentro de nós quando vivemos em rendição. Essa entrega é racional, porque parte da consciência de quem Deus é e do que Ele fez. Pelas misericórdias de Deus, Paulo diz. Ele está dizendo, diante de tudo o que Deus já fez por você, o perdão, a cruz, a salvação, a única resposta coerente é entregar-se completamente. A transformação começa quando deixamos de perguntar: o que eu quero? E começamos a perguntar: o que Deus quer? Quando a vontade dele se torna prioridade, a mente começa a ser moldada pela obediência. E é nessa obediência que o Espírito Santo começa a trabalhar, alinhando pensamentos, desejos e atitudes. Não há mudança verdadeira sem entrega. O orgulho impede a transformação porque ele quer preservar o eu. Mas quem se entrega reconhece: eu não sei o caminho, Senhor. Guia-me tu. E quando essa entrega acontece, algo sobrenatural começa a acontecer por dentro. A mente que antes era confusa começa a encontrar clareza. O coração que antes resistia começa a se aquietar. As emoções se alinham, a vontade se torna leve, porque finalmente Deus está no controle. O segredo da transformação não está apenas em pensar diferente, mas em pertencer completamente a Deus. Paulo sabia disso. Ele foi transformado não porque era forte, mas porque se rendeu. Esse primeiro princípio que trabalhamos foi sobre a mudança espiritual que não começa com força de vontade, mas com rendição de vontade. Quem se entrega totalmente está a transformação que vem do alto. Depois de falar sobre entrega total, Paulo faz um alerta que é tão atual quanto urgente: e não vos conformeis com este mundo. Essa frase, curta e direta, revela uma das maiores batalhas da vida cristã: a pressão constante para se encaixar nos padrões do mundo. O termo conformar vem do grego siskematizo, que significa tomar a forma de algo, ser moldado por fora. É como se Paulo dissesse: não deixem que o mundo dite o formato da sua vida. O mundo, no sentido que Paulo usa, não é apenas a sociedade, mas um sistema de pensamento contrário a Deus.
É uma mentalidade que exalta o eu, valoriza o que é passageiro e ignora o que é eterno. É um molde que tenta encaixar todos, inclusive os cristãos, nos seus padrões. A cultura diz: pense assim, haja assim, viva assim. E quem não se encaixa é visto como estranho. Mas Paulo está chamando os filhos de Deus para viverem contra a maré. O apóstolo sabia, por experiência, o que é viver segundo o sistema do mundo. Antes de conhecer Cristo, ele se encaixava perfeitamente nele. Tinha prestígio, status religioso, respeito entre os homens. Mas quando Jesus o encontrou, tudo mudou. Ele descobriu que o mundo que o aplaudia era o mesmo que o afastava de Deus. Por isso, Paulo escreve com autoridade: não se conformem. O conformismo é perigoso porque é silencioso. Ninguém se conforma de um dia para o outro. Isso acontece aos poucos, de maneira sutil. Uma pequena concessão aqui, uma justificativa ali, e quando se percebe, a mente já foi moldada por padrões que não refletem mais o Evangelho. Paulo está dizendo: não deixem que o mundo pense por vocês. Não deixem que ele dite o que é certo e o que é errado, o que tem valor e o que não tem. Ser cristão é, inevitavelmente, ser diferente, não por orgulho, mas por identidade. O mundo segue seus próprios moldes, o cristão segue o molde de Cristo. Paulo sabia que viver sem se conformar exigia coragem. Afinal, é mais fácil seguir o fluxo do que remar contra ele. É mais simples agradar as pessoas do que permanecer fiel à verdade. Mas ele também sabia que nenhuma transformação é possível enquanto o coração estiver preso ao desejo de aceitação. Quem vive tentando se ajustar aos padrões do mundo acaba se distanciando dos padrões de Deus. E há algo importante aqui. O mundo não quer apenas influenciar o comportamento. Ele quer moldar a mente. Ele quer redefinir valores, relativizar princípios, enfraquecer convicções. Paulo sabia que se o cristão não resistir, ele será moldado. Por isso, o apelo é claro. A resistência espiritual começa no pensamento. É ali que o cristão decide: não vou pensar como o mundo pensa. Não vou reagir como o mundo reage. Não vou amar como o mundo ama. Resistir é escolher viver sob outra lógica, a do reino. Mas resistir não significa se isolar. Paulo não está dizendo que devemos fugir do mundo, mas não permitir que ele nos transforme à sua imagem. Jesus mesmo orou ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17,15. O cristão permanece no mundo, mas o mundo não permanece nele. É possível trabalhar, estudar, conviver e influenciar sem ser moldado. A diferença está na fonte que alimenta a mente. Quem se alimenta da palavra resiste aos moldes do sistema. Quem se alimenta apenas da cultura, das opiniões, das modas, acaba se deformando espiritualmente. Por isso Paulo liga os dois mandamentos. Não vos conformeis, mas transformai-vos. A resistência não é apenas um não, é um sim a algo maior. É dizer não ao sistema do mundo porque já dissemos sim à vontade de Deus. Muitos perdem a batalha da mente porque tentam vencer o conformismo apenas com força humana. Mas Paulo mostra que essa resistência é espiritual. Só quem se entregou totalmente a Deus, como vimos no primeiro passo, tem força para resistir aos padrões do mundo. A rendição gera discernimento e o discernimento gera resistência. Viver sem se conformar exige vigilância constante. O mundo muda suas formas, mas mantém o mesmo propósito: te afastar de Deus. Paulo sabia que não basta apenas rejeitar o que é errado. É preciso se firmar no que é verdadeiro. A mente que não é moldada pela palavra, inevitavelmente será moldada pela cultura. Por isso, resistir é um ato de fé. É confiar que a vontade de Deus é melhor do que qualquer padrão que o mundo ofereça. É olhar para a cruz e lembrar que fomos chamados para ser diferentes, não para nos encaixarmos, mas para iluminarmos. E é sobre isso que foi o segundo princípio:
Quem vive tentando se conformar com o mundo perde a forma de Cristo. A verdadeira transformação começa quando você decide não se encaixar mais nos moldes que te afastam de Deus. Vamos entrar no terceiro princípio. Mudar o comportamento pode melhorar a aparência, mas mudar a mente muda a essência. A verdadeira transformação acontece quando o Espírito Santo renova a forma como você pensa e, por consequência, muda tudo o que você é. Quando Paulo escreve "transformai-vos pela renovação da vossa mente", ele está mostrando que a verdadeira mudança não é apenas externa, mas interna. Não começa nas ações, mas na forma de pensar. O apóstolo não diz, mudai o vosso comportamento, mas mudai a vossa mente. Essa diferença é o coração do Evangelho. Deus não trabalha de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. O termo que Paulo usa para transformai-vos vem do grego metamorfo, o mesmo que dá origem à palavra metamorfose. É o mesmo verbo usado para descrever a transfiguração de Jesus no monte, quando sua aparência foi transformada diante dos discípulos. Mateus 17:2. Paulo está dizendo que o mesmo poder que transformou a aparência de Cristo diante deles é o poder que transforma o interior do homem, quando o Espírito Santo renova sua mente. Transformação, portanto, não é comportamento religioso, mas mudança de natureza. Não é aprender a agir bem, é aprender a pensar como Cristo. Mudar o comportamento sem mudar a mente é como tentar limpar uma parede suja passando tinta por cima. Parece novo por um tempo, mas a sujeira continua lá e logo volta a aparecer. Quantas pessoas tentam melhorar sem serem renovadas? Mudam atitudes, controlam palavras, reprimem impulsos, mas continuam presas aos mesmos pensamentos. Paulo mostra que isso não é transformação, é esforço humano. A mudança verdadeira acontece quando o Espírito Santo troca o padrão mental. Ele quebra as velhas estruturas, substitui pensamentos carnais por pensamentos espirituais e coloca o coração em sintonia com Deus. Paulo viveu essa transformação. Antes de Cristo, sua mente era formada pela lei e pela tradição. Ele achava que servia a Deus perseguindo cristãos. Sua conduta era correta aos olhos dos homens, mas sua mente estava obscurecida. Só quando encontrou Jesus que seus pensamentos foram iluminados. E quando sua mente foi transformada, todo o seu modo de viver mudou. É por isso que a transformação começa na mente, porque a mente comanda tudo. O corpo faz o que a mente decide. As emoções seguem o que os pensamentos alimentam. As escolhas refletem aquilo que a mente acredita. Se a mente não muda, nada muda. Paulo sabia que o Evangelho não é uma doutrina para decorar, mas uma mentalidade para adotar. Ele não veio apenas para mudar o destino das pessoas, mas para mudar o modo como elas enxergam o mundo. A mente natural é moldada pelo medo, pela vaidade, pela comparação, pelo desejo de aprovação. A mente renovada é guiada pela verdade, pela humildade e pela confiança no propósito de Deus. A transformação da mente também muda a forma como você interpreta a vida. Antes, cada dor parecia um castigo, cada perda parecia o fim. Depois, você entende que até as crises são parte do plano de Deus para amadurecer sua fé. Antes, o sucesso era medido por conquistas. Agora, é medido por obediência. Antes, o foco era o eu. Agora, é Cristo. E o que Paulo está dizendo é que essa mudança de mentalidade não é opcional, é essencial. Você pode frequentar a igreja, cantar louvores e ainda continuar pensando como o mundo pensa. E se isso acontecer, nada muda. É por isso que ele escreve: transformai-vos. O verbo está no imperativo, mas na forma passiva. Sejam transformados. Ou seja, Paulo está dizendo, permitindo que Deus faça em vocês aquilo que só Ele pode fazer.
A transformação da mente é obra do Espírito, mas exige disposição humana. E como essa renovação acontece? Pela exposição constante à verdade de Deus. Cada vez que você medita na palavra, a mente é lavada. Cada oração sincera realinha pensamentos. Cada passo de obediência enfraquece o poder dos antigos padrões. O Espírito Santo vai aos poucos reconstruindo a estrutura interior. Isso explica por que muitos lutam tanto com mudanças de comportamento. Tentam corrigir atitudes sem tratar a raiz. Mas o problema nunca é apenas o que fazemos, é o que pensamos antes de fazer. A mente é a raiz, o comportamento é o fruto. E Deus sempre trabalha na raiz. Quando Paulo fala de renovação, ele usa a ideia de fazer o Espírito Santo restaurando o projeto original da mente, aquela que foi criada para pensar segundo Deus. A mente humana foi distorcida pelo pecado, mas a mente renovada reflete novamente a imagem do Criador. Esse processo é contínuo. Não acontece em um dia, mas ao longo de uma vida. Todos os dias, pensamentos precisam ser substituídos, verdades precisam ser reafirmadas, mentiras precisam ser expostas. A renovação da mente é o exercício diário de escolher o que vai governar seus pensamentos, a voz de Deus ou as vozes do mundo. O quarto princípio que vamos tratar é sobre o processo da renovação que é diária. A renovação da mente não é uma conquista de um dia, mas uma decisão de todos os dias. Deus transforma quem permanece no processo. Quando Paulo escreve, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele usa um verbo no presente contínuo, o que indica um processo em andamento, não algo que acontece de uma só vez. A ideia é, continuem sendo transformados, ou seja, a renovação da mente é uma jornada, não um evento. Esse é um dos maiores equívocos de quem busca mudança espiritual. Achar que a transformação é instantânea. Muitos pensam que depois de uma oração, um culto ou uma experiência forte com Deus, tudo vai mudar de uma vez. Mas Paulo, com sabedoria e realismo espiritual, mostra que a renovação é um trabalho diário, constante, progressivo. O Espírito Santo não apaga nossa antiga forma de pensar de um dia para o outro. Ele vai substituindo pouco cada pensamento distorcido por uma nova verdade. Ele limpa a mente como quem retira o pó acumulado de anos, por camada, até que a luz volte a brilhar com nitidez. Paulo sabia disso por experiência. Depois de seu encontro com Cristo, ele não se tornou imediatamente o grande apóstolo que conhecemos. Foram anos de amadurecimento, de confrontos internos, de crescimento espiritual. Ele precisou aprender a depender de Deus nas prisões, nas rejeições, nas perdas. A mente dele foi sendo renovada nas provas da vida. A renovação não acontece no conforto, mas no cotidiano. É no dia a dia, nas decisões simples, nas lutas repetidas, nas tentações sutis, que Deus trabalha em nós. A cada pensamento errado que é substituído pela verdade, a mente é um pouco mais transformada. Renovar a mente é como renovar a força. É algo que precisa acontecer continuamente, porque o mundo e as circunstâncias constantemente tentam desgastar o que Deus está construindo. O grande problema é que muitos querem transformação sem continuidade, querem mudança sem perseverança, querem o resultado sem o processo. Mas o crescimento espiritual é como o de uma planta, não acontece de repente, e sim de forma silenciosa e constante, à medida que recebe luz, água e cuidado. Assim também é a mente que se alimenta da palavra todos os dias. Ela poucos, mas floresce de verdade. Paulo entendia que a renovação é uma cooperação entre Deus e o homem. O Espírito Santo é quem transforma, mas o cristão precisa se colocar em posição para ser transformado. É por isso que ele diz, transformai-vos. Não porque possamos nos transformar sozinhos, mas porque precisamos nos submeter ao processo. Deus faz a obra, mas nós decidimos permanecer nela.
Renovar a mente diariamente é escolher todos os dias o que vai ocupar nossos pensamentos. É decidir alimentar o espírito em vez da carne. É escolher a oração em vez da murmuração. É recusar o pessimismo e reafirmar a esperança. É, a cada manhã, lembrar que Deus ainda está trabalhando e que a transformação não depende da pressa, mas da permanência. A mente humana tende a voltar aos velhos padrões. É por isso que a renovação precisa ser constante. Quantas vezes Deus nos mostra algo e logo depois voltamos a pensar como antes? A verdade precisa ser repetida até se tornar natural. E a repetição da palavra é o que consolida a nova mentalidade. Paulo escrevia suas cartas a comunidades cristãs que já conheciam o Evangelho, mas ele sempre repetia os mesmos princípios. Por quê? Porque ele sabia que a fé se fortalece na lembrança. A mente humana esquece, mas o Espírito Santo traz à memória isso que a renovação da mente é também um ato de disciplina espiritual. Não é apenas sobre sentir, é sobre permanecer. É ler a Bíblia mesmo quando não há vontade. É orar mesmo quando a fé parece pequena. É escolher a verdade mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É voltar, dia após dia, ao altar da entrega e dizer: Senhor, transforma-me de novo hoje. Essa constância é o que faz a diferença entre quem tem lampejos de mudança e quem vive transformação permanente. A mente renovada não é aquela que nunca mais luta com pensamentos errados, mas aquela que aprendeu a substituí-los sempre que eles surgem. Paulo sabia que a batalha da mente é diária, mas também sabia que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. O processo pode ser lento, mas é seguro. Cada dia de rendição é um passo mais perto da maturidade. Cada escolha pela verdade é um avanço no processo. O próximo princípio é: a mente é como um solo. Ela dá fruto de acordo com o que recebe. O que você absorve todos os dias molda quem você está se tornando. Paulo sabia que a mente é como um solo. Ela frutifica de acordo com o que recebe. É por isso que, logo após dizer transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele aponta o caminho para essa transformação, a exposição constante à verdade de Deus. A renovação não acontece no vazio. Ela depende daquilo que a mente absorve todos os dias. Em outras palavras, você se torna aquilo que alimenta seus pensamentos. Se a sua mente se nutre de medo, culpa, comparação ou pessimismo, a sua vida vai refletir exatamente isso. Mas se ela se alimenta da palavra, da oração, da fé e da esperança, ela será moldada segundo o caráter de Cristo. Paulo entendeu que a mente é influenciável. Ela sempre será moldada por alguma fonte. Por isso, ele adverte os cristãos de Filipos: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Note que ele não diz apenas evitem o mal, mas pensem no bem. A transformação da mente não acontece apenas quando você rejeita o que é errado, mas quando escolhe absorver o que é certo. A renovação não é um processo de esvaziamento, e sim de substituição. Deus não quer apenas tirar o que te faz mal. Ele quer preencher sua mente com o que te faz crescer. Muitos não conseguem avançar espiritualmente porque passam o dia absorvendo conteúdos, ideias e valores que os afastam de Deus. Alimentam a mente com o ruído do mundo e esperam ouvir a voz do Espírito. Mas a mente só reproduz o que recebe. O que entra repetidamente pelos olhos e ouvidos acaba moldando o coração. Paulo sabia que o mundo é especialista em fabricar distrações. E o perigo não está apenas nas coisas visivelmente erradas, mas também naquilo que parece inofensivo, mas vai aos poucos enfraquecendo o discernimento espiritual. Por isso, ele diz: não vos conformeis.
O conformismo começa quando a mente se acostuma a absorver tudo sem filtro. O cristão, no entanto, é chamado a filtrar o que entra. Assim como o corpo depende do alimento físico, a alma depende do alimento espiritual. E da mesma forma que um corpo bem nutrido é mais forte contra doenças, uma mente bem alimentada pela verdade é mais forte contra as mentiras do inimigo. Por isso, Paulo insistia tanto na leitura da palavra. Ele sabia que a Escritura é o instrumento pelo qual o Espírito Santo renova o pensamento. Em Efésios 5:26, ele fala sobre a lavagem da água pela palavra. Essa é uma imagem poderosa. Assim como a água limpa o corpo, a palavra limpa a mente. Cada vez que você medita na verdade, Deus lava seus pensamentos de impurezas, dúvidas e distorções. Mas a palavra só tem poder transformador quando é absorvida com fé e praticada com obediência. Não basta ouvir, é preciso reter. Jesus contou uma parábola sobre isso em Mateus 13, a do semeador. A mesma semente foi lançada em diferentes solos, mas só frutificou naquele que a recebeu e guardou. Assim é a mente humana. O que dá fruto é o que é absorvido e cultivado. Renovar a mente é escolher diariamente o que vai alimentar seu interior. É decidir se você vai se encher das vozes do mundo ou da voz de Deus. É saber que cada pensamento tem um peso espiritual. Ele pode te aproximar do propósito ou te afastar dele. E aqui está uma verdade que Paulo compreendeu profundamente. Ninguém se torna espiritual por acaso. A maturidade é fruto de exposição intencional à presença e à palavra de Deus. Paulo era um homem de mente profundamente renovada porque vivia imerso nas verdades do Evangelho. Ele não apenas pregava, mas meditava. Não apenas ensinava, mas aplicava. Por isso podia dizer, tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Essa é a meta de toda a renovação espiritual. Pensar como Cristo pensa, sentir como Ele sente e reagir como Ele reagiria. E esse tipo de mente só é formado quando o Espírito Santo tem espaço para falar, e isso exige silêncio diante do ruído do mundo. A transformação não acontece quando se corre o tempo todo, mas quando se para ouvir. É no secreto que a mente é moldada. Por isso, se você quer transformação verdadeira, precisa cuidar do que alimenta sua mente. Tudo o que você lê, ouve e assiste é uma semente. Algumas te fortalecem, outras te enfraquecem. A escolha do alimento é o que determina o tipo de fruto. O princípio 6 é sobre a vontade de Deus, que não se entende com a mente natural, mas se experimenta com a mente transformada. Quanto mais você se deixa mudar por ele, mais claro se torna o caminho diante de você. Uma das frases mais poderosas de Romanos 12:2 está justamente no final do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo algo que muda completamente a forma como enxergamos a vida espiritual. A vontade de Deus não é descoberta por acaso. Ela é discernida por uma mente renovada. Muitos querem saber qual é a vontade de Deus, mas poucos estão dispostos a ser transformados para compreendê-la. Querem respostas do céu, sem permitir que o céu mude a forma como pensam. Mas o processo é claro. Primeiro vem a renovação, depois a revelação. A mente carnal busca compreender Deus de fora para dentro, mas a mente espiritual entende de dentro para fora, a partir da comunhão, da obediência e da sensibilidade ao Espírito. Paulo viveu essa transição de maneira radical. Quando era Saulo, ele conhecia as Escrituras, tinha zelo religioso e um intelecto impressionante. Ainda assim, perseguia o Cristo que as Escrituras anunciavam. Ele provava que conhecimento sem renovação gera cegueira. A mente religiosa, sem a ação do Espírito, interpreta Deus de forma distorcida. Foi só depois do encontro com Cristo no caminho de Damasco que seus olhos espirituais se abriram.
Ali, Saulo deixou de apenas saber sobre Deus e passou a conhecê-lo de verdade. A vontade de Deus não se explica apenas com lógica, ela se discerne com mente transformada. Paulo percebeu isso quando começou a andar com Cristo. Ele entendeu que a mente antiga não era capaz de compreender os caminhos de Deus, porque esses caminhos são espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A lógica humana busca o conforto, mas a mente de Cristo busca o propósito. A natureza humana quer entender primeiro para depois obedecer, mas a mente transformada obedece primeiro, e no caminho Deus revela o sentido. Por isso, muitos não conseguem experimentar a vontade de Deus, porque tentam decifrá-la com uma mente que ainda pensa como o mundo. A vontade de Deus não é revelada a quem quer controlá-la, mas a quem se entrega a ela. A revelação é fruto da rendição. Paulo aprendeu a confiar em Deus mesmo sem compreender todos os detalhes. Quando o Espírito o impediu de ir para a Ásia, Atos 16:6, ele não murmurou, não forçou o caminho. Ele esperou a direção divina, e então veio a visão do homem da Macedônia, pedindo ajuda. O plano de Deus o levou a outro continente, onde o Evangelho alcançou novas terras. Uma mente transformada entende que a vontade de Deus pode contrariar planos humanos, mas nunca deixará de ser perfeita. Paulo não apenas conhecia a vontade de Deus, ele a experimentava. Essa palavra é importante, experimentar. Ele não fala de uma vontade teórica, mas de algo vivido, provado. Ele viveu na prática o que significa confiar quando tudo parece incerto, descansar quando o controle foge das mãos, permanecer fiel quando o caminho se estreita. Para Paulo, a vontade de Deus não era uma série de respostas, era um relacionamento. Ele não buscava apenas saber o que fazer, mas com quem andar. A mente transformada aprende a dizer como Jesus: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa entrega não nasce do medo, mas da confiança. Quando o Espírito renova o pensamento, a pessoa deixa de ver a vontade de Deus como uma imposição e passa a vê-la como um privilégio. Ela entende que a vontade de Deus não é para restringir, mas para proteger, não é para punir, mas para conduzir. E Paulo tinha autoridade para afirmar isso porque viveu intensamente essa verdade. Mesmo preso, açoitado, traído, ele dizia: a vontade do Senhor seja feita. Atos 21:14. Ele sabia que não existe prisão que interrompa o propósito, nem sofrimento que anule a promessa. A mente antiga se revolta nas adversidades. A mente transformada as interpreta como parte do plano. E quando essa compreensão invade o coração, nasce uma paz que o mundo não pode dar. A pessoa que tem a mente transformada não precisa entender tudo. Basta saber que Deus está no controle de tudo. Ela descansa mesmo em meio à incerteza, porque sua confiança não está no resultado, mas no caráter de Deus. Por isso, Paulo chama essa vontade de boa, agradável e perfeita. Boa, porque vem de um Deus bom. Agradável, porque mesmo quando parece difícil, gera paz interior. Perfeita, porque cumpre exatamente o que Deus planejou, nem mais, nem menos. O próximo princípio é sobre a verdadeira adoração, que é viver transformado. Quando Paulo escreve Romanos 12:1-2, ele não está apenas ensinando sobre comportamento, está redefinindo o que significa adorar a Deus. Para ele, adoração não era apenas cantar, levantar as mãos ou estar em um culto. Era viver de maneira que cada escolha, cada atitude e cada pensamento refletissem o caráter de Cristo. Ele começa o capítulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a verdadeira adoração é entregar a vida inteira a Deus, e não apenas momentos específicos do dia ou da semana. O que Paulo está dizendo é revolucionário.
Naquela época, o culto era centrado em sacrifícios, animais oferecidos sobre o altar como forma de adoração. Mas agora ele apresenta um novo altar, o coração humano. O sacrifício já não é externo, é interno. Não é mais sangue derramado, é uma vida consagrada. A adoração deixou de ser um evento e se tornou um estilo de vida. E é nesse contexto que ele fala sobre a transformação da mente. A mente renovada é o verdadeiro instrumento de adoração, porque o louvor que Deus recebe não é o som das nossas palavras, mas a coerência entre o que falamos e o que vivemos. Deus não busca vozes afinadas, busca corações alinhados. A adoração que Deus aceita é aquela que nasce de uma mente transformada e de um coração obediente. É quando você vive de modo que cada decisão seja uma expressão de amor, cada ato de serviço uma oferta, e cada renúncia uma forma de dizer: Senhor, minha vida é tua. É por isso que Paulo chama esse culto de racional. A palavra usada aqui é logikos, de onde vem a palavra lógico, inteligente. Ele está dizendo: a adoração verdadeira é consciente, não é emoção descontrolada, é decisão contínua. Não é um arrepio, é uma escolha diária de viver de maneira que glorifique a Deus. E essa adoração acontece quando a mente é transformada, porque sem transformação, a adoração se torna performance. Mas com a mente renovada, cada ato simples da vida, trabalhar, servir, perdoar, esperar, amar, se torna parte do culto. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele reforça essa ideia. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Um coração transformado faz o ambiente mudar. Uma mente renovada muda o tom das conversas, as reações diante dos conflitos, as prioridades diante das tentações. Adorar é viver de modo que as pessoas olhem para você e percebam: Cristo vive nele. E aqui está o ponto mais profundo do que Paulo está ensinando. A transformação não é o fim do processo, é o meio pelo qual Deus manifesta a sua presença no mundo. Você é o templo, você é o altar, você é o lugar onde a glória de Deus quer habitar. O mundo precisa ver essa transformação acontecendo não apenas em palavras, mas em adorar. É manter-se fiel mesmo quando ninguém está vendo. É continuar crendo quando tudo parece desabar. É servir sem esperar aplausos. É escolher o perdão quando seria mais fácil guardar rancor. Esses são os atos invisíveis que, aos olhos de Deus, são o culto mais puro e verdadeiro. Paulo termina esse ensinamento nos lembrando de algo essencial. A transformação é contínua. Ninguém se torna plenamente renovado da noite para o dia. É um processo diário de entrega e rendição. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, transforma meu modo de pensar, minha forma de reagir, minha maneira de amar. A mente de Cristo é formada em nós pouco, até que ele seja visto em tudo o que somos. E talvez esse seja o ponto mais belo de toda a jornada. Deus não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer mudar quem você é, porque quando ele muda quem você é, tudo o que você faz se torna adoração. Paulo nos mostrou, com sua vida e suas palavras, que transformar a mente é o primeiro passo para viver uma fé autêntica. O mundo tenta moldar seus pensamentos. Deus quer renová-los. O mundo quer te ensinar a sobreviver. Deus quer te ensinar a ser transformado. A mente renovada é a chave para discernir o propósito, experimentar a vontade de Deus e viver uma adoração verdadeira. Não é sobre escapar do mundo, mas sobre viver nele com uma mente celestial. É quando o céu invade o pensamento e o pensamento começa a moldar a vida. Por isso, o convite de Paulo continua ecoando até hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a essência da fé viva, uma vida que adora não só com os lábios, mas com a forma de viver. E agora eu quero te desafiar.
Antes de encerrar este vídeo, escreva nos comentários uma frase que declare essa decisão. Pode ser simples, mas precisa ser sincera. Escreva: Senhor, renova a minha mente e transforma a minha vida. Essa é a oração que muda tudo, porque toda transformação começa com um coração disposto a ser moldado por Deus. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário falando do que achou do vídeo e também envia esse vídeo a alguém que você sabe que está precisando. Até o próximo vídeo.